Meus amigos, estamos nesse instante aqui nos nossos estúdios com o professor Alfonso Partida Cavalheiro, professor e pesquisador da Universidade de Guadalajara, onde eu já fiz muitas palestras em minha vida. É professor na matéria de crime organizado. Veja só, o professor não vai talvez entender o que eu vou começar, mas é uma coisa muito preocupante. Há um político, aqui existe um político no Brasil que se chama Tiririca, e ele diz, pior que está não fica. Com Tiririca, vote nele, pior que está não fica. Vamos te mostrar agora um quadro que pode ser o futuro do Brasil, pode ser, eu lutarei para que não seja, mas pode ser um futuro muito pior, que é o que? A realidade do México. Preste atenção, todos os detalhes, veja como é a realidade hoje do México e verifica se o Brasil pode ou não pode chegar lá. Aí sim, você vai ver o quanto que nós podemos piorar e muito, e muito. Eu lutarei para que isso não aconteça, mas que pode, pode. Professor Alfonso, prazer enorme de estar com você aqui. Como está o México na luta contra o crime organizado hoje? Como está a situação hoje, professor Alfonso? Muy preocupante. La delincuencia organizada va creciendo. Tenemos un gran problema, sobre todo del impacto de las muertes que ha habido en el periodo de 2006 a 2012 con el gobierno del presidente Calderón. Fueron 121,000 muertes. Y en la actualidad, con Peña Nieto, estamos llegando a las 70,000 muertes que definitivamente están ligadas al crimen organizado o a esta lucha que definitivo ha sido más preocupante que los avances que hemos tenido en nuestro país. Anteriormente se hablaba de la colombianización de México, pero ahora otros países están hablando ya de la mexicanización de los procesos de crescimento del crimen organizado. Veja então vocês, veja só, o professor está dizendo que de 10 anos para cá, desde que assumiu o poder o presidente Calderón, antes era o presidente Fox, na verdade, desde os últimos governos, os anos de Fox, a criminalidade no México assustou e aumentou assustadoramente. Durante o governo Calderón de 6 anos, lá aconteceram 121,000 mortes e agora, no atual governo de Peña Nieto, que está há 5 anos no poder, já temos um número de 70,000 mortos. Isso tudo é o processo do crime organizado, que é muito violento. Porém, olha só, vamos linkar isso com o Brasil. No Brasil, nós temos o crime organizado hoje dos poderosos, empresas e empresários inescrupulosos comprando o poder político, JBS, Odebrecht, etc. Compram a política. Porém, por enquanto no Brasil, quem compra a política são os empresários, os bancos, etc. No México, olha o perigo, olha o problema. No México hoje, já quem compra o mundo político e manda no mundo político são os criminosos organizados. É o crime organizado que leva a violência para dentro da política, elege político e já está dominando a política. Vamos lá? Há 10 anos, os mexicanos, queridos amigos mexicanos, diziam: estamos indo para um processo de colombianização. O México está ficando igual a Colômbia do tempo de Pablo Escobar. Agora eu te pergunto, e o Brasil não está caminhando para um processo de mexicanização neste sentido, em que se soma o crime organizado privado das drogas com o crime organizado dos poderosos? Será que eles não estão já fazendo intercâmbios? Será que esses políticos todos já não estão mexendo com drogas? Esse é o grande risco do futuro do Brasil. Ou contemos a corrupção, ou eles vão se juntar. Professor, é hoje uma realidade o crime organizado corrompendo o poder político? Sí, por supuesto. No solamente al poder político, también al poder empresarial. En algunas regiones
cerca de 24 cárteles de la droga o de crimen organizado han transitado no solamente al trasiego de la droga o al tráfico de la misma, sino también a la venta de poder, también a las inversiones, por ejemplo, en el aguacate, en una región enorme de 3 estados, hasta 3 estados, que tiene un poder adquisitivo descomunal, y sobre todo le han empezado a competir en la vida política a los propios partidos políticos en la mayoría de las regiones. Esto con la complicidad, por supuesto, de gobernadores, porque en la actualidad hay 22 que están cuestionados, hay 3 en la cárcel, con opción a que en los próximos días estén otros 2, y así sucessivamente, lo que se vaya acumulando. Então vejam vocês lá no México, dos 22 governadores, aliás, dos governadores, 22 já estão sendo investigados, 3 estão na cadeia neste momento, são governadores. O total de estados de México são 27, 30 estados? 32. 32 estados. De 32 estados, 22 investigados, 3 já estão na cadeia. E por quê? Os governadores estão envolvidos com o crime organizado das drogas. Então é o crime organizado privado tomando conta do poder político, e aí domina completamente e elege, inclusive, gasta dinheiro, financia campanhas para a eleição desses governadores. Esse é o grande risco do Brasil, é isso que eu quero colocar. O professor Alfonso está falando da realidade do México, e eu estou dizendo, o grande risco do Brasil é o poder político se entrosar com o poder das drogas. Aí nós vamos ter exatamente a mesma situação do México. E um detalhe importante que ele acaba de dizer, o crime organizado domina hoje o poder econômico, porque as atividades econômicas têm que pagar para o crime organizado para desenvolver atividades econômicas. Por exemplo, professor Afonso, quais áreas que isso está acontecendo? Por exemplo, gasolineiras de gasolina. De gasolina. Este crimen, desgraciadamente, también le ha competido al Estado en sus empresas. Por ejemplo, Pemex, que es la empresa nacional del petróleo, ha tenido pérdidas o gananciales para el crimen organizado tan grandes como el trasiego de la misma droga, sobre todo en el sur del país, con este nombre que se le ha dado por llamar en México los guachicoleros, que son grupos armados para robarse el petróleo de la misma nación. Y el problema es que si el Estado no se puede proteger al mismo Estado, imagínense lo que está pasando con la ciudadanía. Por eso ese número tan estratosférico de delitos que se están cometiendo, no solamente la privación de la vida, sino también el secuestro, el robo de vehículos, los robos a casas habitación, en la cual las policías dificilmente pueden hacer algo. Então vejam vocês como que o Estado, olha a fala do professor Alfonso, que importante, o Estado não está conseguindo proteger nem os bens do próprio Estado. Pemex é a Petrobras dele lá, o Estado não consegue proteger, o crime organizado foi lá para dentro, está roubando gasolina, tanto quanto trafica e vende drogas, é o mesmo paralelo. Esse Estado que não protege o próprio Estado, com muito mais razão, não protege o cidadão. A cidadania não está tendo sua proteção. Isso significa o quê? O crime organizado lá no México realmente criou uma estrutura de um Estado paralelo e a sociedade civil está subordinada agora, neste momento, a este Estado paralelo. Muitos, inclusive, professor Alfonso, têm que pagar para poder exercer seu comércio, sua indústria, muitos. Es correcto. Estas redes del crimen van desde cooptar a los jóvenes para meterlos prácticamente a delinquir a nombre de estos propios cárteles, sobre todo el cártel de los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación, y sobre todo también en la parte sur, que han estado formándose otros grupos antagónicos a esto, como son los famosos guachicoleros, que definitivo
le compiten al propio Estado con su propia producción, Otro de los casos también importantes y preocupantes es la sobrepoblación en las prisiones, en las cárceles, en los reclusorios, que tienen más del 100% de sobrepoblación. O sea que el sistema carcelario no ha sido una solución para mantener ahí a los presos, porque hay autogobiernos. ¿Qué son los autogobiernos para nosotros? Pues que los mismos delincuentes sean los que mandan en las prisiones, en las cárceles. Y esto definitivamente debe de corresponderle al Estado, y el Estado simple y sencillamente son cómplices de estos grupos. Isto, já vou comparar esta fala do professor, então, com o Brasil, que está dizendo que o crime organizado está dentro, tomou conta dos presídios, e nesse ponto é igual já ao Brasil, já está neste nível, só não chegamos ainda no nível de empresas grandes no Brasil, como Petrobras, como Odebrecht, como, por exemplo, JBS, está subordinada ao crime organizado. Ainda não chegamos a este ponto, mas quando chegar neste ponto, nós então vamos nos mexicanizar, ou seja, será o processo de mexicanização no Brasil. E aqui, sem não queremos maltratar nem ofender os mexicanos, é a realidade do México que nós estamos comparando com a nossa. Já voltamos, segunda parte, muito mais coisas. Que será o futuro do Brasil? Você já pensou no futuro do Brasil nas mãos total do crime organizado? Hoje, o político já está nas mãos dos empresários inescrupulosos. Já está. O passo seguinte é o político estar subordinado ao mundo do crime organizado das drogas. Aí o Brasil realmente se torna o México. Já voltamos. Avante, avante. Vamos que vamos. Ok, meus amigos, estamos conversando com o professor Alfonso Partida Cavalheiro, que é professor na Universidade de Guadalajara, onde eu já dei aulas várias vezes, e agora ele também foi do Conselho Nacional de Justiça de Jalisco. Jalisco é onde está Guadalajara, um dos estados mais prósperos do México, um bonito estado. Olha só, veja aí você, segure aí, ó. México hoje está na posição, dentro da transparência internacional, da corrupção. Ele está na posição 126 hoje o México. Em 2002 era a posição 56. Ou seja, de 2002 a 2016, México perdeu 70 posições. A corrupção explodiu. Explodiu a corrupção no México. Por quê? O crime organizado, que antes adotava só a tática da violência, passou também agora a praticar corrupção e invadiu o poder político, comprando o poder político. Aí explodiu a corrupção e o professor mesmo diz que México é uma cleptocracia. Para você ter uma ideia, Brasil é posição 79, México é posição 126. Olha só como que chegou o nível da cleptocracia. Professor Alfonso, México hoje é uma cleptocracia, uma cleptocracia? Sí, definitivamente está en esa situación. Los políticos se ponen de acuerdo con la gente del crimen organizado, porque no se puede entender el crimen organizado sin la participación de los elementos del Estado. Esto tiene que ser muy claro, porque esa organización penetra en las estructuras del Estado con la sabida complicidad de los que gobiernan en este momento. En México tenemos un gran problema de ponernos de acuerdo para sacar a flote una ley que se llama la Ley Anticorrupción, la Ley 3 de 3, y que tenemos un año que no pueden en el Congreso ponerse de acuerdo para nombrar a un fiscal anticorrupção autónomo. Veja lá, então, fiscal é Ministério Público, o Congresso não está conseguindo entrar em acordo para nomear um chefe anticorrupção no México. E por que não está conseguindo nomear este chefe da corrupção? Qual é a razão? Porque aí puedes ver a muchos empresarios metidos, puedes ver a gente del crimen organizado
presionando para que esta ley no pase, para que esta ley no se ponga en práctica con las mejores prácticas judiciales, con las mejores prácticas de investigación y con las mejores prácticas de contratación de jugosos contratos de construcción, de obra, de trenes, de edificios públicos, etcétera, y esta circunstancia nos ha estado pegando bastante fuerte porque pareciera que hay un boquete, un hoyo negro en el cual los políticos pareciera que não estão hechos para resolver problemas, sino para causá-los. Eis aqui, eis só, veja a diferença de México com o Brasil. No Brasil, o poder econômico compra os políticos e compra leis para eles. A Odebrecht comprou 20 leis para ela, a JBS comprou quase 10 leis para ela, financiando as campanhas dos políticos. Lá, o tráfico de drogas, os cartéis, 24 cartéis das drogas, eles financiam a campanha do político e agora os políticos não conseguem editar uma lei que discipline, que regulamente a lei anticorrupção. Não conseguem nem nomear um chefe deste departamento anticorrupção no México, porque os cartéis das drogas não deixam. E os empresários nessa história, professor Alfonso, os empresários querem a lei anticorrupção ou eles não podem falar nada? Bueno, esta visión tiene que poner mucha atención en Brasil porque anteriormente los empresarios entraban a controlar el poder político de manera conjunta con los partidos políticos, pero en esta circunstancia de este destape de la corrupción, ahora los criminales organizados han sido más poderosos que los grupos políticos y los grupos empresariales, porque hay que ver una cosa, se han detenido, se detuvo al Chapo Guzmán, pero no le quitaron un solo peso. Esto habla de una situación preocupante que es la penetración y el control que se tiene del sistema financiero, que ni siquiera la propia Procuraduría General de la República sabe dónde están metidos estos dineros calientes. Olha só, então o que está acontecendo no México diferente do Brasil? Enquanto aqui setores inescrupulosos do mercado dominaram a política e mandam nos caciques políticos, veja aí a gravação da JBS com Aécio Neves, veja a gravação do JBS com Michel Temer, a Odebrecht, o que falou de todos os partidos de esquerda, de centro, de direita no Brasil. Os caciques estão todos nas mãos do mercado financeiro e econômico inescrupuloso. Agora, no México, o crime organizado dominou os dois, a ponto de prenderam agora El Chapo Guzmán, é o maior traficante de toda a história do México. Foi preso, não conseguiram recuperar real, $1. Não conseguiram recuperar. Não se sabe onde está o dinheiro. Ou seja, isso significa, professor Alfonso, que o dinheiro das drogas estão governados, administrados pelo sistema financeiro paralelo. Así es. Aquí tenemos una situación preocupante también. Hay una ley que está derogada, que es la de extinción de dominio, que es donde hay que golpear a los grupos delincuenciales y a los malos empresarios, que es la extinción de dominio, que es quitarles la potencia económica, perfecto, pero que definitivamente están en el olvido estas leyes y que vemos que en Colombia se pusieron en práctica y por eso los criminales perseguían a ministerios públicos, perseguían a los jueces, a los magistrados, porque era donde les pegaron, donde les estaba doliendo, desgraciadamente. Pero eso no está pasando en los demás países. México no ha tomado la experiencia en cuerpo ajeno, que es en el caso de Colombia, ¿no? Colombia ha ido trabajando, ha ido mejorando los esquemas de seguridad, los esquemas anticorrupción, está mucho mejor que México y trabajando con todo y la problemática que tiene
de guerrilla, con toda la problemática que tienen en ese país, ¿no? Isso, então, enquanto que a Colômbia foi melhorando os seus mecanismos de controle e de repressão ao tráfico de drogas, México, ao contrário, foi cedendo espaço para este crime paralelo, que é um verdadeiro Estado paralelo. Aí chegou a este estado de cleptocracia absoluta, sob o domínio da criminalidade organizada. O Brasil, que está perdendo muitos pontos para o crime organizado empresarial, corre o risco, seria a próxima etapa do Brasil. Nós vamos lutar para que isso não aconteça, mas a próxima etapa do Brasil é todo o sistema político está subordinado não só aos empresários, como também ao crime organizado das drogas. Aí neste dia, se isso acontecer, se completa o processo de mexicanização do Brasil. Este é o grande risco que paira agora no horizonte do nosso país como uma ameaça, como um risco. Se o Estado brasileiro não reagir agora, se a Lava Jato não prosperar, o próximo passo no Brasil é a mesclagem do poder político, dos políticos com o tráfico de drogas. Aí, meu caro, nós viraremos o México. Lamentavelmente, México, que é o queridíssimo México, adoro o México, tenho amigos no México, dou aula lá em Guadalajara até com certa frequência e se isso ocorrer, o Brasil então vai despencar, vai embora na transparência internacional. Então vejam só como é preocupante e as consequências de tudo isso. A perspectiva de México, professor, que perspectivas o senhor vê para o México nesses próximos 10 anos? O que pode ocorrer com o México? Bueno, yo lo que he podido investigar de otros países, lo primero que se debe de atacar es la corrupción política, la corrupción gubernamental, para que una vez sacando a los malos elementos, tengamos que plantear las mejores prácticas en la administración pública. Eso es un punto neurálgico, es un punto necesario. Y la otra es buscar erradicar las causas de la impunidad, esto es, del castigo, del no castigo a los criminales. Se tiene que pensar en un principio que el que la hace la paga y sobre todo lograr que la gente tenga confianza en sus autoridades, y eso no es fácil, eso no se gana de un día para otro, ni con un discurso político falso y vacío, sino con acciones concretas para lograr estos objetivos. Isso, o professor então fala de reconstruir as instituições do Ministério Público, da Polícia, do Exército, do Parlamento, da lei. Essas instituições são as que dão vida e vitalidade para um país. Se essas instituições estão destruídas, estão dominadas pelo crime, claro que aí o crime tem muita prosperidade. Vejam vocês que lá os fiscais, os promotores no México são nomeados pelo governador. E o governador, por sua vez, está vinculado com o crime organizado das drogas. E aí, meu caro, o que um promotor pode fazer neste contexto de subordinação? Então, é isto, é melhorar os níveis institucional, não permitir indicações políticas para estes cargos. No Brasil, ainda o presidente da República nomeia os ministros do Supremo. Nossa Corte Suprema são todos nomeados pelo poder político. E aí nós estamos vendo o nível de problemas que tem nos gerado, em termos de impunidade, o próprio Supremo Tribunal Federal, nesses casos de foro privilegiado. Muito parecido com o que se faz no México, na nomeação do governador que nomeia os agentes do Ministério Público. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco e, digamos, de uma maneira um pouco trágica, nós não queremos que isso aconteça com o Brasil, mas existe, pior que está pode ficar, se não melhorarmos o nível de atuação do Estado brasileiro, nós podemos chegar como o México. É isso, professor? Así es, y yo estoy muy contento de estar con ustedes, contigo sobre todo, agradecerte el espacio para exponer el caso México, que es preocupante,
y que ojalá no les pase lo que a nosotros. Hay una frase que nos dice prácticamente cómo no deben de funcionar. Dice, como me ves te vi, como te ves me verás. Esperemos que no sea el caso. México no entendió esa frase. Con Colombia, cuando le estaba pasando, decíamos, eso no le va a pasar a México. México está controlado, México, las instituciones son fuertes, pero que se fueron carcomiendo, sobre todo con estos gobiernos llamados del cambio, y aguas con estas transiciones democráticas, que es donde se debilita y es donde los grupos de poder del crimen penetran de maneira contundente. Então, mais ou menos, a síntese da fala do professor é assim: como você está me vendo hoje, preste atenção, porque se tem um mau exemplo, eu posso ser um mau exemplo amanhã. Se nós temos o México hoje como mau exemplo, neste sentido, não falo dos mexicanos queridos, não falo do México querido, não falo disso, mas a estrutura do poder, se a estrutura do poder do México hoje é ruim, então se você não prestar atenção e não fizer a tua parte, você pode ser como o México amanhã. Lamentavelmente. Lamentavelmente assim é. Lamentavelmente. Pois bem, agradecemos muitíssimo ao professor Alfonso Partida Caballero, que nos explicou agora coisas importantíssimas sobre a realidade do México, que seria ou será o nosso próximo passo, ou nós vamos tomar um passo distinto com a Lava Jato prosperando e para dominar o crime organizado no Brasil. Eis o tema: Lava Jato vai vencer ou Lava Jato vai perder? Se perder, o grande risco é o mundo político ir para o mundo das drogas, mesclar político com drogas, e aí você não é só o mundo político com o mundo econômico. Hoje, o mundo econômico domina o poder político do Brasil. Veja aí esse áudio do Aécio Neves, o áudio com a JBS, o áudio do presidente da República, o que a JBS disse sobre Dilma, sobre Lula, contas bancárias no exterior. Veja tudo isso. O mundo político subordinado ao econômico, mas o risco é o passo seguinte se nós não tomarmos providências agora. Se a Lava Jato não cumprir seu papel, podem saber, o Brasil vai ficar igual ao México. Que pena, aí nós vamos lamentar muito, porque nesse caso a segurança fica em nível 000. Pois bem, professor, muitas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ok, gracias. Hasta pronto.